Caros amigos de Aí, tantas e futuras roubadas, boa noite. oi, Passaram uma incumbência aqui, tenho a honra e o privilégio de apresentar essas duas feras, o Marcos Hirata e Hiroji Shimabukuro, grandes escaladores, grandes aventureiros, e eles vão contar aí duas roubadas, são duas roubadas separadas por 28 anos, então a primeira aí, o Hirata vai falar sobre que era para ser uma simples ascensão do Pico do Corcovado, quase vira uma tragédia. E aí, parafraseando aqui o próprio Rapa, como ele sempre diz, né? Ele quase morreu queimado, depois quase morreu de frio, e aí ele achou que era tudo diversão, continuou, 28 anos depois, continuando as aventuras aí e vai contar para nós a história da travessia do Japão de bike. Aconteceu aí em 2016, né? isso. 2016. Uhum. Bom, então passo a palavra aí para o Hirata. Ele vai falar sobre o Pico do Corcovado. Acho que ele preparou alguma coisinha aí, né? Tá no mudo, Santa. Boa noite, pessoal. Preparei um rascunho aqui, né, só para lembrar dos causos, né? Faz tanto tempo, né? Foi em setembro de 88, mais ou menos 32 anos atrás aí, tá? Então, como foi o início dessa aventura aí, né? Um belo dia o Flávio me liga, né? Fala assim, ô Santa, né? Cara, vamos subir pela uma segunda vez o Corcovado? Falei, vamos, né? Faz tempo que a gente não vai, né? Vamos. Só que, aí vem com a história, né? Só que eu vou levar uns amigos a mais. Falei, tudo bem, quem são? Aí falou assim, mais 4 neguinhos. 4? Tá, um tal de Hirode. O Hirode eu conheço, já conhecia, né? Um tal de Adilson, outro Márcio e outro Paulo. Eu falei, ixi, Maria, tô vendo já, né? Fria. Os caras nunca tinham feito nada, né? Coitados, né? Ainda fazer a trilha do Corcovado de Ubatuba para iniciante é coisa dura, né? Aí eu falei, ixi, vai ser outra fria aí, né? Então, como que começou isso aí, né? Começou no dia 10/9, lá do ano de 88, né? E a gente saiu aqui de São Paulo às 3h30 da manhã, tá? Era mais ou menos esse horário, tá? Acabamos chegando às 6h50 em Ubatuba, tá? E eu vou compartilhar com vocês as fotos aqui, eu vou contando, vocês vão vendo as fotos, tá? Vocês estão vendo? Você colocou para apresentar Não, eu não tô vendo nada. Ainda não. Apresentar agora aí. Tá aparecendo? Aí, agora começou. Beleza, agora deu. Então, ó, olhando só que eu não lembro da sequência das pessoas, nomes das pessoas, tá? Aqui tá o Chico, né? Chico, o Hirode, eu, aí daqui para cá eu já não lembro quem é o Adilson, quem é o Márcio e o Paulo. O Paulo é o brasileiro aqui, né? Depois do Adilson e o Adilson e o último Márcio, né? Então foi essa galera, sabe, ó, realmente nenhum dos 4 preparados, né? Pode ver carregando aqui o Márcio carregando colchonete, né? Imagina. E o Hirode também, para você ver como que eram bem iniciantes, né? Não tinha equipamento nenhum, arrumaram um colchonete de campo e acabaram levando aí para a caminhada, né? Só eu e o Chico um pouquinho mais
preparados, né? A gente já tinha já um equipamento melhor, né? Tinha mochila já preparada, né? Tinha saco de dormir. Então, a gente já tinha um pouco de noção, né? E são equipamentos do Sérgio Beck. Na época, ele fabricava mochila, saco de dormir, né? A gente adquiriu dele, tá? Na época, né? Então, a gente chegamos aqui, era 6h30 da manhã, né? E iniciamos a subida, tá? Aqui uma foto dos caminhos, da trilha inicial, tá? Aqui um outro visual, olhando um outro lado, se não me engano, do lado direito, você subindo do lado direito do Corcovado, tá? Aqui um pouquinho do visual lá, que é no meio do caminho quase, né? Eu não sei, se não me engano, chama Igrejinha lá, se não me engano, essa parada. Aí você tem o visual da praia. Essa praia ao fundo é a Praia Dura, tá? Que hoje virou, você vê, naquela época não tinha condomínio ainda, né? Agora, se vocês forem hoje lá, aqui todo esse local virou condomínio. Aqui um pouquinho do visual lá de cima, né, da igrejinha. Aqui embaixo é o sítio, né, assim, essa parte aqui no meio é o sítio, se não me engano, do tio de um amigo nosso, né, que a gente sempre, no verão, a gente ia aqui para cá para passar o verão, né, a gente ia para a praia bastante e ficava nesse sítio aqui, tá, gente? Então, a gente conheceu o Corcovado, assim, foi no ano de 87, se não me engano, como a gente decidiu conhecer o pico. Até então, a gente ia antes, não tinha chegado a conhecer, não. Outro visual lá de cima, né? Um pouquinho com um zoom melhor aqui. Aí o pico, você olhando do ponto onde a gente tirou a foto lá da igrejinha, você vê atrás ainda faltava bastante caminhada, né? Acho que quase metade do caminho aí, um pouquinho mais, talvez, tá? Aqui o pessoal, aqui é aquele visual que eu tirei as fotos, né, da igrejinha, lá que a gente chama, né? Aqui um pouquinho da trilha, o mato que era na época, né? Não sei se agora como que tá, né? Deve estar um pouquinho mais aberto. O visual aqui aproximando, né? Aqui é quando a gente chega num certo ponto e fica um pouco plano, tá? Lá perto do Corcovado. Aí você vai dando a volta pelo lado esquerdo, olhando para a foto, olhando para o lado esquerdo. Aí você dá a volta e sobe mais um pouco até chegar bem no pico aqui do Corcovado, tá? Mais uma foto. Outra foto um pouquinho mais alto, lá com um zoom melhor, né? Aqui o pessoal descansando. Isso aqui, esse ponto de parada é onde a gente vai buscar água, tá, gente? Aqui a gente está bem próximo do pico. Acho que uns 20 metros para cima, acho que é o pico, tá? Então, nesse ponto tem uma trilha à esquerda, onde eu estou sentado, tem uma trilhazinha que desce um pouquinho mais, acho que uns 10, 15 minutos de caminhada, eu acho, você chega num córrego de água, bem fininho, né? Onde a gente acaba apanhando água para tomar e cozinhar à noite, tá, gente? Aqui lá no topo, pelo que a gente percebeu na época, né? Quando a gente chegou, já tinha pego um fogo já. Você vê pelos galhos que a gente pegou aqui, ó, tá vendo? Ó, que já estavam queimados, né? Então, aí depois a gente ficou sabendo que já tinha pegado fogo lá um mês atrás, se não me engano, né? Não lembro a data correta, tá? E foi um ano de muita seca também, tá? Esse ano de 88 foi muito seco aquela região, né? Então, por isso que ocorreu muitos incêndios, né, nas matas aí, tá? Aqui é um momento de descanso, né, descontração. A gente chegou aqui, se não me engano, às 16h30,
16h20, 16h30, mais ou menos, né? Toda a caminhada levou em torno de... quê? A gente começou às 8h15, umas 6 horas de subida, mais ou menos, um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, tá? De caminhada aí. Até que fomos bem, né? O pessoal, por ser iniciante, subiu bem. A gente conseguiu subir até razoavelmente bem e chegamos à tardezinha, né? Ainda tinha um pouco de luz do sol, né? Então deu para curtir bastante aqui. Aqui outras fotos, né? Mostrando um pouquinho do visual lá de cima. O pôr do sol. Felizmente não está muito legal, porque era filme, né? Naquela época, não era digital. E aqui, o que aconteceu? À noite, né? Só para contar um pouco da história, né? À noite a gente estava deitado, curtindo as estrelas, né? A gente via o satélite passar, aí você vê um ponto luminoso passando assim numa linha perpendicular uniforme, né? Aí a gente fica olhando as estrelas e de repente um fala, olha aquela luz branquinha lá, ué, aonde? Ali, ah, tá bom, ah, tô vendo, ó, tá vendo? Não é o satélite? Falei, deixa eu olhar direito. Aí o bichinho vai de uma estrela, vai para outra. Falei, ué. Aí, de repente, ele sai daquela estrela e vai para outra. Falei, pá, isso aí não é satélite, não. Falei, deve ser OVNI, né? UFO. A gente brincando, né? E realmente podia ser alguma coisa diferente de satélite, mas não sei identificar o que era aquelas luzes lá, tá? E, de repente, um grita lá, olha outro OVNI ali, vermelho. Falei, vermelho? Eu olhei assim e falei, nossa, aqui não é OVNI, não. Aí falei, peraí, gente. Aí eu falei, puta, aí eu caiu a ficha, né? Falei, puta, será que tá pegando fogo, cara? Foi a primeira vez. Eu me levantei, olhei lá para baixo, assim. Quando eu olhei, eu vi aquela labareda de fogo subindo. E foi isso aí que eu vi lá de baixo, ó. Não deu nem tempo. Ó. Quando eu virei as costas e falei, gente, recolhe tudo e vamos descer daqui, nossa, o fogo já subiu uns 5 metros de altura, assim, para cima de mim, assim, né, na época. E o pessoal falou, pô, tá bom, vamos guardar tudo. Blá, blá, blá. Aí tinha uma panela que a gente fez miojo, que era a nossa janta, né, ainda tinha sobrado um pouco, né, de comida. Aí não lembro quem foi que pegou a panela, né, em vez de, sabe, fechar e guardar, não, pegou a panela do jeito que estava e enfiou dentro da minha mochila. Aí já viu, né? Falei, ponto, cara, meu Deus do céu, né? Olha o estrago que fez dentro da mochila, né? Senta, agora eu vou confessar uma coisa. Fui eu. Nossa. Esse tempo todo eu não falei, mas fui eu. Para você ver. Aí, por sorte, que não esparramou muito, porque como o incêndio foi um pouquinho bem mais tarde, né, do horário, né, o miojo ficou um pouco endurecido, né, e por essa sorte não acabou não saindo da panela. Essa foi a sorte. E aqui, assim, né, o que aconteceu? Vou passando as fotos do fogo, né, para você ver como que estava intenso aqui, né. E o que aconteceu, né? Estava ventando demais, né? E esse vento que aconteceu, ele começou a pegar o fogo na parte da frente, você olhando para o pico assim, né? Olhando de frente para o lado direito, que é o lado que dá para a praia, né? Ele começou a pegar bastante fogo e com o vento, o que aconteceu? As fagulhas começaram a ir para o outro lado do pico, do lado esquerdo, você olhando de frente para o lado esquerdo. E o que acontece? Começou a pegar fogo lá também. Com isso, que ocorreu? Fechou justamente a rota de fuga nossa, que era a trilha de retorno, né? É a mesma trilha que você chega, né? Você volta por ela. E é justamente quando começou a pegar fogo. A gente, nesse momento, né? A gente desceu um pouco do topo, né? Porque o fogo estava meio que subindo até
até o topo. A gente ficou com medo de acabar se queimando, né? A gente resolveu descer um pouco onde era o comecinho da trilha, onde a gente pega água, né? E a gente decidiu ficar ali, qualquer coisinha, se não desse para escapar mesmo, correr por essa trilha, né? E chegar e ficar na próxima aquela biquinhazinha que tinha de água, né? Pelo menos para a gente não se queimar, né? Aí pegava água e começava a se jogar aí para não se queimar, né? Por nossa sorte, só pegou um pouco o fogo, né? Do outro lado que estava a trilha, né? E não chegou a invadir onde a gente estava. Então a gente ficou um bom tempo ali parado, né? E estava dando muita sede, né? A gente inalou muita fumaça, né? E ardia os olhos também bastante, né? Mata, quando queima, o cheiro a fumaça e o cheiro é muito fortes, né? E irrita bastante, né? Principalmente os olhos, assim. Aí, a única chance que a gente tinha, eu falei assim, vou buscar água, né? E nessa que eu vou buscar água, eu falei, pô, gente, alguém pode ir comigo, né, para ajudar a pegar água lá, né? Eu falei, putz, ninguém quis ir. Aí eu falei, pô, mas ninguém quer ir, não, eu não vou chegar nada. Eu falei, tá bom, vai, eu vou lá buscar. Pega 5 cantis na mão, fico carregando, vou me metendo na mata e tento descobrir, assim, um pouquinho o caminho, né, para achar a bicazinha lá, o córrego de água, né? E, de repente, assim, escuto um barulho por atrás, né? Falei, pronto, lá vem um bicho, né? E, por sorte, era eu não sei se era o Márcio, né? Acho que era o Márcio, correndo atrás aí para me ajudar, né? Ele resolveu ir ajudar, enquanto os outros ficaram lá na trilha, lá. Tá? Aí eu voltei com os cantis cheios, né? Fiz o pessoal beber, né? E a gente ficou aguardando um tempo sentados lá, né? Até ver para onde o vento ia levar o fogo, né? O fogo estava meio que andando pela montanha, né? Andando assim, caminhando, né? Ele, na verdade, não se espalhou por toda a montanha. Na verdade, ele fez uma linha reta, assim, de baixo para cima, né? Como fosse uma linha, assim, e correndo para o lado, por causa do vento. Foi muito engraçado, né? Ele não se espalhou assim para todos os lados, ele ficou numa linha reta. Isso que foi engraçado. E ele foi caminhando conforme o vento ia soprando, ele ia andando, porque ia terminando de queimar, né? Aí não tinha mais nada de queimar e ia queimando os próximos arbustos em diante. Tá? E foi essa a nossa chance de tentar voltar para o topo, tá? Então, como que foi? Assim, até fiquei surpreendido, né? O Hiroji, né? Na época, assim, falei, pronto, os caras devem estar, assim, totalmente apavorados, né? Porque depois de passar por um sufoco desse, né? O psicológico deve estar bem abalado, né? E por minha surpresa, o Hiroji estava bem, assim, estava bem disposto, né? Ele falou assim, não, eu subo lá e olho. Se arriscando, né? Porque eu não sei como que estava lá em cima, né? A gente não estava vendo, né? Onde estava o fogo. Ah, não, eu vou lá e vejo. Aí até me surpreendeu, né? Eu achava que principalmente os 4 novos lá estariam com bastante medo, né? De fazer qualquer coisa, né? E o Hiroji foi uma grande surpresa para mim, né? E ele subiu, olhou assim, dá para ficar, o fogo já passou. E a gente retornou e ficamos lá até clarear, né? E aí, assim que clareou, a gente iniciou a descida, tá? Aí, detalhe, né? Por que pegou fogo? Pegou fogo por causa que, quando a gente chegou lá, chegou um grupo de caiçaras, né? Caiçara eram senhoras já de idade, né? E trouxe um monte de crianças. Tinha umas 6 ou 8 crianças com ele, que subiram lá no pico também, né? E ficaram num outro ponto um pouquinho mais para baixo ali da onde a gente estava e acamparam também, né? Na verdade, bivacamos, né? Bivacaram também. E nessas, eles fizeram uma fogueirinha. A gente fez também, mas a gente fez uma fogueirinha bem pequena, a gente fez um buraco no chão, né? Cavamos e fizemos uma fogueirinha. E logo que a gente foi dormir, o que a gente fez? Apagou a fogueira, jogou terra em cima, né?
Só que aconteceu? Quando eu vi as fagulhas subindo, o que foi que eu vi? A molecada que estava fazendo, estava pegando os galhos em brasa, né, com aquele negócio vermelho, né, e jogava lá para baixo, fazendo com que aquelas fagulhas fizessem um caminho, né, aí eles achavam bonito. Só que, como estava muito seco, o que aconteceu com aquelas fagulhas? Acarretou o incêndio, né? E um não lembro quem foi, se foi o Adilson, né, ou o Paulo, gritou com os moleques lá, o que vocês fizeram, né? E o senhor lá mais velho não falava nada, né? E os moleques ficaram quietinhos, né? Falei, pô, deixa os caras, não adianta, o cara já fez, molecagem, né? Não tem o que fazer, pegou fogo. E de manhã, assim, muito engraçado, né? A gente acordou cedo, a gente praticamente não dormiu, né? A gente desceu um pouco, foi para a trilha da água, pegamos a água e ia embora. De repente, só veio o senhor com os moleques passando correndo, assim, direto. Falei, né? Ele já sabia que podia dar algum problema, porque poderia aparecer a guarda florestal, né, que era na época, né, e querer saber quem tocou fogo, quem foi o causador do incêndio no Pico do Corcovado, né, por isso que ele desceu muito rápido. Por nossa sorte também, a gente desceu logo em seguida, né, eu acho que eles chegaram bem cedo, né, a gente começou a descida logo que amanheceu, né, e a gente chegou na base, eu acho que às 10 horas da manhã, né? Acho que foi isso. Às 10 da manhã. E com isso não tinha ninguém lá embaixo, né? Nem o pessoal lá do sítio não estavam lá. Eu acho que eles não estavam na casa do sítio. Então não houve problema nenhum. E no fim a gente acabou indo para a praia, né? Lá da Praia Dura, né? Para dar uma aliviada lá, né? Uma desestressada aí, ver o mar um pouquinho. Então, a história foi essa, né? Foi o dia que quase a gente morreu queimado, né? E foi, acho que, o dia que o bichinho da montanha mordeu o Hiroji, né? Aí, desde esse dia, ele não quis saber mais de nada, a não ser de montanha. Isso foi engraçado, né? Assim, o Hiroji, eu não sei se você pode contar a sua visão da época, para complementar a história aí. Nossa. Sem noção, né? Total. Mas conheci o Flávio lá na Poli, então ele era veterano e eu era calouro, né, em 86. E aí o Flávio falou, pô, esse veterano até que é gente boa, né? Não zoou comigo. A gente acabou ficando amigo, só que assim, só aquela coisa de ir pra escola e tal, a gente se encontrava, jogava lá um bilharzinho, pebolim, não sei o quê, jogava um tênis de mesa. E aí, aí um dia ele convidou. Na verdade, acho que a gente foi ver alguns audiovisuais antes. Isso. E aí foi onde eu conheci o Santa também. E aí ele me convidou, falou, vamos fazer uma caminhada aí em Ubatuba. Falou, pô, Ubatuba é comigo, né? Praia e tal, curto, né? Tinha menor noção do que era o Corcovado de Ubatuba. Achei que era um morrinho mesmo. Vamos subir um morrinho, né? Tal, faz uma horinha, 2 horinhas lá, desce e pega a praia. Legal, beleza. E aí eu chamei os outros 3 sem noção que eram meus amigos lá. O Adilson, o Paulo e o Márcio. Falou, vamos pra praia, cara? Só que tem que subir um morrinho aí. Um amigo meu convidou e tal, mas coisa simples. A gente sobe, desce, pega a praia, fica lá tomando cervejinha, beleza? Beleza. Aí quando chegou no pé do sítio lá, ele falou assim, ó, aquele pico ali, ó. É lá no finalzinho que a gente vai. Nossa, tá de sacanagem, meu. A casa caiu. Foi bem, literalmente, falou, puta, cara, não acredito. Que roubada. Mas foi, e a gente tudo, né, pelas fotos, totalmente despreparado, e sobe mato ali, fica pendurado nos matos para subir, com colchonete atrapalhando, totalmente despreparado. Fora fisicamente também. Mas
foi a experiência que deu início a tudo. E a coisa do incêndio, assim, lógico, né? Chegou lá, já achamos que tinha acabado, aí depois era só descer e curtir praia. E aí depois esse episódio de incêndio foi para dar aquele gostinho a mais. Mas foi, assim, ficou todo mundo céu vivo, né? Foi uma experiência... Eu lembro que quando eu voltei, assim, para casa, passou, assim, cheguei a... O maior valor que eu dei foi para minha cama, para ter, né, banho quente, tá tudo tranquilo. Mas depois de uma semana você fica, bom, tenho água quente, tenho cama, mas fica faltando aquela coisa de, sabe, da emoção daquele momento, de você, pô, será que a gente vai sair vivo, não vai sair vivo? O que vai acontecer de agora em diante? Esse fogo vai vir, não vai vir? A gente tava lá em cima passando um frio desgraçado, né? Que aí ventava bastante, inalando fumaça, tentando dormir, só com aquele plástico assim, cobrindo a gente, os 6 assim, só com um plastiquinho assim, tentando se cobrir, aí o que tava da ponta todo encolhido assim, ele dava uma cochilada, abria a mão, o plástico começava a bater assim. Cara, que assim, foi a noite mais longa, né, até então da minha vida. Depois tiveram outras, mas até aquele momento foi o mais longo. Mas foi isso, cara. Aí, depois disso, fiquei sentindo falta dessa coisa mesmo, dessa emoção, assim, de estar vivo, de estar naquele momento, né? E quase vida e morte ali. E isso que começou com aquele velho papo, né? O Chico só leva em roubada. Essa literalmente foi uma roubada. Quase morremos, né? Quase foi a primeira e a última, né? A minha, né? O Flávio, tem alguma coisa para acrescentar aí? Sim. Quando esses moleques começaram a jogar as brasas para baixo, e a gente achou que ia ficar por isso mesmo, mas em pouco tempo começou a subir as labaredas e tinha um vento nessa face que começava a jogar as fagulhas para o outro lado. Vinha o vento e começava a jogar para o outro lado. E eu penso que a gente tomou algumas decisões corretas, que quando o fogo começou a pegar ali na parte do cume, a gente tomou uma decisão correta de descer. E nós ficamos lá perto daquela fonte d'água. E aí começou a pegar fogo a partir do cume, e depois a gente largou tudo e resolveu subir. Sim, Na subida a gente viu que tudo lá em cima estava queimado, não sobrou mais nada. E também foi outra decisão correta voltar para cima. E quando a gente voltou, deixou as mochilas embaixo, então a gente não levou o saco dormir, aqueles colchonetes. Levou só a lona e a gente... eu não consegui dormir, mas sinceramente não consegui dormir. É o que o Rafa falou. Foi a noite mais longa da vida, e quando apareceram os primeiros raios de sol, assim, eu dei graças a Deus que ainda tinha fogo, né? Dava para ver, depois fiquei sabendo que dava para ver o cume pegando fogo lá da cidade de Ubatuba, lá do centro de Ubatuba, dava para ver o cume pegando fogo. Bom, daquela foto que, não sei se foi por acaso ou não, né, mas a base do Pico Corcovado, como o Hirata disse, o terreno era do tio do nosso amigo, Diogo, que é falecido. Agora virou reserva natural, né? Mas assim, não sei porque se foi coincidência ou não, mas faz 30 anos
eu não volto lá há 30 anos, né? E aí, daquele grupo de 6 pessoas, 2 delas eu nunca mais vi, que seria o normal, né? Você ter ido lá um risco de vida, nunca mais vi. O Adilson, a gente reviu, ele, por coincidência, ele estava trabalhando no Japão e arrumou um bico para nós nas férias da faculdade, e nós nos encontramos com ele no Japão. E aí, quando completou 30 anos, eu fui lá reencontrar com o Adilson, e a gente tinha uma ideia de, 30 anos depois, subir novamente Corcovado, né? Pegar esse mesmo grupo e subir de novo. Daquele grupo, infelizmente, o Márcio morreu, não foi queimado, não foi na montanha, mas ele infelizmente morreu. Então, daquelas 6 pessoas, sobraram 5 pessoas, e eu gostaria de pegar um dia e voltar com essa galera de novo lá, para a gente, enfim... Completar o serviço. Mas enfim, é uma ideia que para a gente ter feito aí 2 anos atrás. Mas faz 30 anos que a gente não... Acho que o Hirato e o Hirode acho que não voltaram mais, mas faz 30 anos que a gente não voltou mais lá. Eu não sei por quê, mas vamos voltar, né? Vamos voltar. Vamos. Mas mas isso aí. Não vai morrer queimado, mas vai morrer do coração, né? Porque depois de 30 anos aguentar aquela subida vai ser fogo. Então, virou reserva natural, eu acho que é o termo esse, e agora precisa pedir autorização para subir, né? Uhum. Eu estou vendo aqui, né? A gente começou a descida, era 5h50. E a gente chegou às 10 horas da manhã na base. Então, deu 4 horas e 10 minutos de caminhada, mais ou menos. É só você ver que hora que começou a ficar claro foi a hora que a gente desceu. O mais cedo possível. Clareou, né? E a gente falou assim, vamos pegar água, né? Pegar água para descer, né? Pegamos água e descemos. O fogo ainda chegou bem perto das mochilas, né? Sim. Estava queimado, assim, até perto das mochilas. Sorte que não chegou a queimar. Mesmo quando a gente estava descendo de manhã, ainda tinha alguns pontos, né? Focos de fogo, assim, alguns matos. Ainda estava pegando fogo, né? Não tinha extinguindo de vez, não. Muito engraçado esse dia aí. Maravilha. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim. Alguma curiosidade? Quando vai ser a próxima, Chico? A gente subiu em 98, né? 99? 88. Foi a Olga, foi uma turma legal lá. E acho que foi a última vez que eu subi também. Então, tinha o pessoal querendo subir lá, acho que o Odisseu foi, né? O Odisseu foi, Mas para quem nunca foi, quer subir, eu encontrei o Valdemar Niklevic treinando o Everest, subindo o Corcovado. Para ter uma ideia do negócio que é puxado mesmo. Eu não sei se eu tenho fôlego para subir de novo, não. Só isso. Desnível de quantos metros, Santa? 1.150, mais ou menos isso. Então você sobe 1.150 metros. Isso, literalmente, porque você está no nível do mar, praticamente. Então você sobe 1.150 metros, literalmente. Nos últimos metros, praticamente, para chegar no ponto que está agarrando em raiz de árvore, né? Se eu me lembro, praticamente segurando, agarrando em raiz para subir para o topo. Porque eu acampei naquele ponto, tem um lugar para acampar lá, fazer
uma parte meio plana, perto do topo, fica pertinho do cume e dá para acampar. Umas 4 barracas ali. Então, eu não cheguei a dormir no topo, acho que uma vez só, das 3 que eu... Ó, a Lei já foi também, ó. Pelos dois lados. Eu nem sabia que tinha outro lá. Tem uma trilha que sai pela... Quando você vai para o Taubaté, acho que você consegue chegar até o topo, mas já de uma cota bem mais elevada ali. Então você sobe menos. Eu cheguei a ver essa trilha aí já. Não fui por ela, mas eu vi. Quer ver? Deixa eu colocar... Ô, Cati, você tá me decepcionando, hein, cara? Só quer descer, pô? Não, né? Deixa eu mostrar um pouco... Vou compartilhar de novo, só para vocês terem uma noção do... Assim que aparecer, eles me falam. Tá aparecendo? Não. Oxi, não teve um lance que eles acusaram vocês pelo incêndio? Então, é isso que o Renato comentou. Agora apareceu, Santa. Quando os caiçaras, na descida, passaram pela gente, e quando chegaram lá, tinha o pessoal do IBAMA na época, né? E aí eles insinuaram que foram nós que começamos o incêndio, mas na verdade quem começou foram eles, né? Eles não sabiam. Uhum. Só para vocês terem uma ideia, né, para ver o espaço que tem lá em cima, né, a distância de um lado para o outro, né? Você vê, deve ter o que aqui de largura, uns 6 metros? Acho que nem isso, né? Menos. Ó, você vê, tem uma noção, né? Para cá é precipício e para o outro lado também, né? Esse seminu é vir hoje, é o Rapa? Não, o Rapa está aqui de preto, aqui, ó, no meio, eu acho. É o Adilson. O seminu é o Adilson. É o Adilson. Aqui, ó, tá vendo essa pedra ao fundo? Para baixo dessa pedra tem mais um pedaço do pico, né? Que é um pouco abaixo daqui, aqui é o ponto mais alto do pico, né? Um pouco mais para baixo tem um local que dá para ficar também, onde o Caiçara e as crianças ficaram. Então foi de lá que os caras jogaram os galhos lá com as fagulhas, né? Em brasa lá, jogando lá para baixo. Aí dava para ver, né? A gente levantou, quando viu que estava pegando fogo, levantou, a gente percebeu que eles estavam jogando ainda. Parecia que era intencional, né? Eles viram que estava pegando fogo já e ainda jogavam mais, né? Isso que deu um pouco de raiva, né? Na época.